Fala torcida tricolor, tudo bem com vocês? Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui dentro do canal. Vou pedindo para vocês que se inscrevam no canal, acione as notificações, deixe o seu like e o seu comentário aí também, para sabermos da onde você está nos assistindo, saber da onde que está vindo a sua audiência. Sabemos que o Fluminense tem uma torcida gigantesca, que ele é carioca do Rio de Janeiro, mas sabemos que tem torcida espalhada para o Brasil inteiro. Deixa aí nos comentários aí da onde você está nos assistindo, que da onde vem a sua torcida. Mas quero deixar os créditos aqui primeiro ao canal ESPN, programa F360, trazendo notícias para vocês, créditos totais ao canal ESPN. Então venho trazendo para vocês sempre, pessoal, notícias aí atualizadas, os melhores cortes do futebol aí para vocês, de preferência aí sempre trazendo para vocês aí da torcida Fluminense aí para vocês sempre estar atualizado aí no Mundial de Clubes aí, treino, extracampo, mercado da bola, sempre vou estar trazendo para vocês os melhores cortes. Então fique com Deus, deixa o seu like aí, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. E vamos agora ao conteúdo. Vamos falar do Fluminense? Tricolor das Laranjeiras, na busca do título mundial. Hoje tem Al Ahly e Al Ittihad, e aí desse jogo sai o adversário do Fluminense. O André Linares está lá na Arábia Saudita, vai entrar com a gente daqui a pouco ou vai entrar já, amigo Pedro Ferrari, para a gente falar? Já temos o André Linares? Então vamos com ele, já temos imagens aí lá de Jeddah, na Arábia Saudita, e André Linares chega no F360 com informações. Quando você viu ali, professor, isso faz... a entrada ao vivo é assim, aparece alguém na frente da câmera, aí você fala, não, sai daí que eu vou entrar. O Linares deve estar assim agora. Dá o clima. Bom dia ou boa tarde para você, Linares. A hora está Bom dia para você, Abel, para todo mundo aí no Brasil. Aqui 6 horas na frente, né? 4h40. O ônibus do Fluminense ali ao fundo chegando. Mais ao fundo ali está o estádio King Abdullah e aqui todo o complexo do centro de treinamento também. Aqui no campo 2, daqui a pouco o Fluminense fazendo o segundo dos 4 treinos que tem até a semifinal na segunda-feira. Como se comentava, hoje vai conhecer seu adversário, né? Se vai ser o Al Ahly do Egito ou o Al Ittihad aqui da Arábia Saudita. A equipe do Fluminense chegando por aqui. Ontem eles fizeram um trabalho com todos os jogadores, os 23 relacionados, também os jogadores que não estão na lista do Mundial, mas vieram também para completar os trabalhos. A princípio, então, com o Fernando Diniz contando com força máxima, né? Digamos assim, poderia, por exemplo, escalar a mesma equipe que começou a final da Libertadores contra o Boca Juniors, e daqui a pouco o João Aires vai vir por aqui para atender a imprensa, falar um pouco sobre a expectativa também para essa semifinal do Fluminense. Abel. Imagens ao vivo ou recuperadas essas? Essas são recuperadas, né? Ele falou que o ônibus estava ali. Eu vi o Marcelo ali no alongamento, já me empolguei. Já lembrei do tic-tac, do dinizismo. Essa aí é ao vivo. Essa é ao vivo. Aquelas são recuperadas do treino de ontem. Eugênio, obviamente, muita expectativa. Eu imagino o coração do torcedor tricolor das Laranjeiras pulsando, ansioso, professor. Você sabe que em termos de ansiedade, esse primeiro jogo talvez até seja maior. Ansiedade para chegar. Né? É um medo, principalmente do torcedor que vai para lá. De ter a viagem frustrada do seu objetivo, da disputa do título mundial. Esse jogo é carregado de ansiedade, é uma grande ansiedade, dentro e fora de campo. E qual a chance dela aumentar essa ansiedade dependendo do adversário que sair hoje? Se sair Al Ittihad, vai aumentar essa ansiedade? Vai. Vai? Vai. Porque, assim, hoje a gente já viu pelos últimos anos, né, do Mundial de Clubes, a possibilidade do Sul-Americano chegar na final e cair na semifinal tá meio mais ou menos, tá meio empatado isso daí. Hoje, se a gente pegar o Al Ittihad, o Fluminense, ele tá muito mais perto do Al Ittihad do que perto do Manchester City. Então, assim, e isso aumenta depois do investimento milionário, né? Você não tem Karim Benzema, Fabinho, Kanté do outro lado,
sem falar nos jogadores que já estavam, né? O Igor Coronado, que é muito bem o brasileiro, tem o Chego Jota, o português, o Marcelo Groi, enfim, você tem um time de altíssimo nível. Não seria uma zebra, para mim, o Fluminense cair numa semifinal para uma equipe como o Al Ittihad. O Al Ahly também é muito perigoso, lembrando que joga num país árabe, então acho que fator torcida, sendo o time da casa, ou o Al Ahly também teria um apoio em massa. O Al Ahly, o maior clube da história do futebol africano, acostumado a jogar mundial, mas o Al Ittihad é uma pedreira consideravelmente maior. Eu acho que em termos de ansiedade, com o Al Ahly é maior. Eu acho que o Al Ittihad aumenta o risco. Sim. Que é uma outra história. Sim. Mas eu acho que tem mais jogo. Acho que tem mais flu num jogo contra o Al Ittihad. É um bom ponto. Né? Contra o Al Ahly vai ser aquela coisa... Contra o Al Ahly é aquela coisa amarrada, aquele medo de que uma bola entre... É um time forte, né? Fisicamente forte, pega. Isso é experiência própria. Eu estive no Japão com o Corinthians enfrentando o Al Ahly. E é amarrado, é difícil, é jogo que você fica olhando o relógio, se faz o gol antes, quer segurar o resultado, se não faz, tem que correr atrás do resultado. Contra o Al Ittihad eu vejo mais jogo, eu vejo um Fluminense fluindo mais, né? Pela característica dos jogadores adversários. O Marcelo falou sobre o Mundial, o Fluminense nesse Mundial de Clubes. Vamos acompanhar o que disse o Marcelo, jogador de bola. É bem legal, acho toda hora que tem um desafio, assim, eu acho legal, porque eu gosto do desafio, né? Então, a bola é diferente, hoje a gente estava treinando, a bola está mais rápida, o ar é diferente também, então quando você chuta a bola, ela faz um movimento diferente, a gente percebeu isso hoje aqui no treino, mas eu acho legal, eu tô o tempo todo com a bola para ver se eu acostumo o mais rápido possível com ela, para quando chegar na hora do jogo estar mais adaptado a ela. Ah, se tem um cara que se adapta rapidamente com a bola, esse é o Marcelo. Até naquelas brincadeiras de vestiário, no aquecimento antes do jogo, ele dá show. E em campo também. Mas falou ali o Marcelo, acostumadíssimo a grandes jogos, decisões internacionais, nacionais, Copa do Mundo. E tem esse desafio. Qual o tamanho desse desafio, desse Fluminense, Eugênio? Do Fluminense ou do Marcelo? Dos dois. Eu já falei aqui, gente. Claro que o torcedor vai sonhar com um título e se conquistar é algo assim muito histórico. Acho até mais histórico do que outros títulos conquistados por clubes brasileiros. Porque com o tempo a distância vai aumentando. E não à toa que o último título de um time brasileiro ou sul-americano, né, nos mundiais de clubes, já tem mais de 10 anos. Vamos voltar lá, na época do desafio, que era só a chamada Copa Intercontinental, que tinha lá o campeão da Champions, o campeão da Libertadores, era um jogo único em Tóquio, por muitos anos foi assim, ali era mais comum que o sul-americano ganhasse. Vira e mexe, o sul-americano ganhava. Quando se mudou o formato e passou a ser esse Mundial, com todos os campeões continentais, começou a ficar mais difícil. No início a gente teve ali clubes brasileiros que ganharam, então o São Paulo conseguiu uma vitória sensacional, gigantesca sobre o Liverpool, o Inter ganhou do Barcelona, ali naquele gol do Gabiru, o Corinthians ganhou do Chelsea, que não era um grande time o Chelsea naquela altura. Desde então, o que passou a acontecer foi os times brasileiros muitas vezes não chegaram à final. Então essa distância, e aí o investimento cada vez maior no futebol europeu, ela foi aumentando. O desafio é muito maior do que daqueles clubes. Da época do Mundial, que na verdade é a Copa Intercontinental, e também de quando começou esse modelo. Agora a distância é muito maior. Por isso eu tenho falado, assim, o torcedor do Fluminense, é claro que ele quer falar assim, Vem querer convencer o torcedor mundial que vai lá para não ser campeão, não. O clube tem que adotar esse discurso. Mas eu acho que ele vai ficar mais tranquilo se ele entender que é para desfrutar a presença num cenário internacional, que a marca dele vai estar lá sendo exposta para o mundo inteiro, que ele vai ter a oportunidade de se confrontar contra equipes isso aí, Eugênio.
com marcas Você interessantes. quer colocar isso na cabeça do torcedor? Abel, a realidade é que é muito difícil conquistar o título. É muito mais difícil do que já foi. Então o desafio é muito grande e é aproveitar o momento de estar nesse cenário mundial. O Fluminense também tem as armas dele, Eugênio. Tem as armas dele. Tão exaltadas por todos Vamos nós. acompanhar, vamos torcer. Eu também vou torcer para que o Fluminense seja campeão. Futebol diferente. Mas Tô falando sério, futebol é importante. diferenciado, defendido pelo Fernando Diniz. A gente tem aqui a As missão armas do de adversário fazer, são maiores. Concordo. eu aqui não sou o torcedor. Eu tenho que tentar justamente fugir disso. E muitas vezes o torcedor do outro lado não entende, porque ele quer... e se acostumou, que há hoje muitas mídias em que a pessoa que está falando, ela incorpora a torcida. Aqui não. Aqui a gente está tentando... Os influencers torcedores. Nosso papel aqui não é esse. É tentar fazer uma análise o mais fria possível. Essa análise mais fria possível indica que a distância é muito grande. Se ganhar, é um feito assim, descomunal. Mas eu acho que deve-se aproveitar o momento. Eu entendo e concordo totalmente com a sua análise de que o europeu chega com muito mais força, com muito mais favoritismo nos últimos anos, não só hoje o City em relação ao Fluminense, e que também os outros clubes árabes, mexicanos, etc., têm chegado com muita força, com muito investimento. A única coisa que eu discordo é que você quer que o torcedor pense assim, tá tudo bem, chegamos lá, os outros são superiores, então vamos lá pra gente perder e tá tudo certo. Isso aí, se colocar na cabeça de um torcedor, eu acho difícil. Isso é legal para depois que não ganhou. Aí você se consola. Antes, o torcedor quer, ele quer um milagre. No durante, tem que acreditar no milagre. A gente perguntou aí se o Fluminense chegava como favorito na semi. Eu acho que se for o Al Ittihad, chega menos favorito ainda. Acho que não há favoritismo. Mesmo contra o Al Ahly será um jogo difícil, mas ainda creio que eu apostaria mais fichas no Fluminense. Contra o Al Ittihad tudo pode acontecer. E contra o Manchester City a gente sabe a condição. Mesmo o Chelsea, que hoje ele falou, e é mesmo, o Chelsea não era o melhor time da Europa naquele momento, e nem mesmo quando ganhou do Barcelona, né? Que é mata-mata, acontece. Mas ainda era superior àquele Corinthians. É uma seleção internacional, tem jogador de tudo que era país do mundo, contra um Corinthians bastante humilde, contra um Inter. O Inter contra o Barcelona, o Messi não joga aquela final. Mas era o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho. Exato. Entendeu? Aí o cara fala assim, tá vendo, vamos lá e ganhamos. Poxa, vai ser um troço assim gigantesco. Então vamos lá, o que o Fluminense, com todas essas dificuldades, com toda essa superioridade de investimento, etc e tal, o que o Fluminense pode fazer de diferente para diminuir isso? Não é fazer Pra diferente. tentar combater isso. O Fluminense não vai fazer diferente. O Fluminense vai jogar o futebol dele. Só que ele tem que jogar o futebol dele. Falando, não vai adiantar nada. No máximo da entrega, no máximo de minimizar os erros, da concentração. Ele tem que tentar jogar, sabe, as melhores partidas da história do dinizismo. Para que ele consiga obter algum sucesso no Mundial de Clubes. Se isso acontecer, eu vou levantar aqui, aplaudir, bater palma e ficar muito feliz, porque eu quero ver o sucesso do Fluminense no Mundial de Clubes. Eu só preciso ter o pé no chão. Eu acho que até não tem que fazer diferente. Porque muita gente se perdeu nessa história do diferente. O Muricy com o Santos se perdeu nessa história do diferente. Inventar alguma coisa ali, Fluminense, se for nessa toada de consciência, eu acho que é o caminho onde ele pode chegar lá. E contar também os melhores dias do dinizismo com os piores do guardiolismo. Quem sabe as duas coisas se juntam. As últimas amostras do City têm sido bastante positivas para o Fluminense. Não é aquele citão, né? Se o torcedor pode se apegar a alguma coisa, tá? Eu vou muito na linha do que os componentes falaram, não tem que pensar, tem que ser realista, o City seria muito favorito, mas o Wolverhampton recentemente ganhou do City, num jogo de Premier League. Então, assim... O Luton Town dificultou. Dificultou a vida. Então, 90 minutos, o futebol te permite isso. Não acho que entraria como favorito e... Palmeiras jogou com o Chelsea, foi pra prorrogação, o Flamengo jogou com o Liverpool. Não, mas vamos lá, pra entender isso. Não foi? Né? Tanto o Wolverhampton, que é um time de contra-ataque, e muito forte no contra-ataque, ele não é um time de construção,
como que o Palmeiras fez lá contra o Chelsea. Palmeiras muito competitivo, mas um time que se defendeu o tempo inteiro. Chegou esfarrapado, né? Se defendeu, porque era o que dava para fazer. Isso que eu tô falando. Será que o Diniz não precisa mudar alguma coisa? Não mudar radicalmente. O Fluminense não sabe jogar desse jeito, Abel. Não tô falando para jogar se defendendo o tempo inteiro. O Fluminense tem vai jogar algum o tipo de futebol cautela, dele. mudar algo na escalação, ué. O que tem que jogar o futebol dele. Desculpa. Não, imagina, por favor, Júnior. Houve momentos na Libertadores que eu defendi aqui, e isso aconteceu, você lembra? Por exemplo, contra o Olímpia, bota o Kennedy, abre mão de um jogador do meio campo, bota o Kennedy. Porque ali você tinha um adversário que ia estar trancadinho lá atrás, você precisava de mais gente com presença na área para ganhar o jogo, é a estratégia. Depois, contra o Boca na final, ele já recompôs o meio campo. Porque é um time mais equilibrado. Eu acho que ele tem que ir com um time equilibrado dele, para jogar o jogo o mais equilibrado possível, sabendo que não vai ter do outro lado um time que só vai se defender. O time vai querer jogar também. Se for o jogo, esse primeiro jogo contra o Al-Ittihad, eu não estou pensando nem no City, estou pensando no jogo de semifinal. Contra o Al-Ittihad, ele vai ter um time muito agressivo, ofensivamente, que se lança ao ataque, mas que tem uma defesa que pode dar a ele condições. Então, acho que vai ser um jogo muito interessante, caso se confirme, porque vai ser um jogo de times ofensivos, agressivos. O Galhardo gosta muito de jogar assim, só que a defesa é uma defesa que, por exemplo, não conta com os nomes internacionais que o ataque tem. Tem lá atrás o Marcelo Groi, mas a linha de 4 atrás do Al-Ittihad é toda de jogadores árabes. Os craques vêm do meio para frente, os craques internacionais. Então, e há um certo descompasso ali, ainda há um desequilíbrio por ser início de trabalho mesmo do Galhardo. Então, há espaço entre linhas, o time ataca, os laterais sobem muito. Então, o Fluminense pode trabalhar isso agora. Ele também, Fluminense, sobe muito. E o Fluminense está cansado de tomar gol de contra-ataque, cansado. É que ele consegue também atacar e fazer os gols dele. Se o Fluminense chegar à final, for jogar contra o Manchester City, alguma coisa o Diniz vai ter que pensar. Porque vocês estão falando, ele tem que jogar igual joga sempre. Esse é um outro passo. Então eu te pergunto, qual é a média de posse de bola do Fluminense? É parecida com a do City. 70%? 62%. Qual é a média de posse de bola do City? Vai bater mais ou menos a mesma coisa. Então ele não pode pensar que ele vai ter o mesmo jogo de sempre. Não tem 120... Concorda comigo? Se ele chegar na final com o City, ele tem que pensar, eu não vou conseguir fazer o que eu faço sempre. Aí não é nem pensar, é não conseguir mesmo. Então, E a gente já viu o Fluminense em muitos momentos de partidas em que ele abre uma vantagem, ele recuar. Então. E passa a jogar no contra-ataque. Mas isso não é abrir mão de ser o Fluminense. O Fluminense já faz isso aqui no futebol brasileiro. Atenção, Martinelli falando. Então a gente tem que ficar hoje lá depois de noite, assistir o jogo deles também para dar uma olhada. Mas independente de quem vir, a gente tem que estar com muita confiança para fazer uma grande semifinal que vai ser muito difícil. Vai torcer para quem hoje? Não tem torcida não. Vamos ver o adversário que vai vir e se preparar bem. Martinelli, a gente está ao vivo aqui no F360. Perguntar um pouco, independentemente do adversário, são duas equipes que vão chegar em meio de temporada, né? Para vocês, um final de uma temporada com 70 jogos. Como esse aspecto também vocês têm trabalhado entre vocês? A gente sabe que é meio de temporada para eles e final para a gente, mas eu acho que a gente teve esse período, logo depois que encerrou o Brasileiro, teve um período bom ali, que a gente conseguiu dar uma recarregada nas energias, mas a gente chega bem, a gente chega confiante para fazer um grande duelo na semifinal. Martinelli, alguns anos atrás era quase garantido que o campeão da Libertadores chegava na final, né? Hoje em dia essa inversão está muito mais equilibrada, né? É uma pressão maior vendo os resultados que aconteceram nos últimos anos na semifinal, com brasileiros inclusive? Acho que pressão não, mas a gente sabe que a cada ano que passa o nível está aumentando, está ficando mais difícil, mas a gente sabe que também tem uma grande equipe, que vai ser um grande duelo. Então acho que a semifinal está cada vez mais difícil, então a gente tem que ter total atenção nos jogos. Você falou que vai acompanhar o jogo à noite, né? O videotape desse jogo aqui, ou ver ao vivo, enfim. Mas isso é algo que está na programação ou é de livre-arbítrio, ver quem quer? Não, acho que é de todo jogador, todo mundo vai querer ver, eu acho que é normal isso daí, né? A gente vai estar lá no hotel, então acho que vai ser... Todo mundo vai ligar a televisão para assistir o jogo, acho que é de livre-arbítrio isso aí. Martinelli, eu acho que gera uma expectativa diferente em vocês, o fato de, por exemplo, se for o Al-Ittihad o adversário,
vai ter Benzema pela frente, vai ter Kanté, jogadores muito conhecidos no cenário do futebol europeu, né? E depois chegar uma final, aí os caras lá do City. Isso, assim, é óbvio que vocês vão entrar para jogar, para vencer como sempre, mas também é algo que gera uma resenha assim dentro do elenco, da oportunidade de enfrentar esses caras. Sim, acho que são um cara de altos níveis, né, que jogou na Europa há muito tempo. Então, todo mundo ali às vezes comenta, jogar contra o Benzema, Fabinho, Kanté, são excelentes jogadores. E a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil a gente enfrentar eles, como o Al-Ahly também, que é um time que sempre está no Mundial. Então vai ser um jogo muito difícil. Algum amigo pediu camisa? Se tiver com o Benzema, arruma a camisa dele lá para mim. Não pediram ainda não. E o Diniz vem batendo muito nessa tecla de algo que ele sempre fala, né? Porque todo mundo fica muito curioso do seguinte, tipo, vai enfrentar o City, vai enfrentar o Al-Ittihad, vai enfrentar o time que tem jogadores muito qualificados tecnicamente, e o Fluminense vai continuar jogando dessa forma, vai tentar dominar o jogo, vai tentar ter mais posse, jogar como sempre joga. É algo que o Diniz vem batendo muito nessa tecla de fazer o que o time sabe fazer, do que está acostumado a fazer, do que treina todos os dias. Eu acho que sim, cara. Eu acho que é aquilo que a gente tem confiança, é o que a gente fez a temporada toda. Então, acho que se a gente for mudar o nosso estilo de jogo, acho que a gente vai ter mais ainda, acho que prejuízo. Então, a gente tá focado naquilo que a gente fez a temporada toda. O Diniz também tá batendo na tecla. Tá aí então Martinelli, pegamos um bom trecho do Martinelli falando ao vivo lá da Arábia Saudita sobre a participação do Fluminense nesse Mundial de Clubes da FIFA. Interrompemos porque chegou ao fim o nosso F360. Voltamos na segunda-feira. Fala, torcida tricolor, tudo bem com vocês? Eu vou trazer para vocês mais uma notícia aqui para vocês. Vou pedindo para vocês também que se inscrevam no canal mais uma vez. Deixe o seu like, o seu comentário. Venho trazendo aqui agora a recuperação de Samuel Xavier. Sabemos que esse lateral, cara, é excepcional. Esse lateral, ele é o cara que a gente precisa no Mundial de Clubes. E ele recuperou, tá 100% e vai jogar bola. E vai jogar mesmo, porque depois da sua lesão aí, sua contusão que teve aí no jogo, ele ficou um bom tempo aí fora dos gramados aí, só na recuperação. E agora volta com sede, né? Volta com sede. Samuel Xavier se recupera na hora certa e vira triunfo do Fluminense no Mundial. Após sofrer uma entorse no joelho esquerdo, Samuel Xavier está próximo de retornar aos gramados. O lateral treinou normalmente na última quinta-feira, dia 14, e deve iniciar como titular na semifinal do Mundial de Clubes. A informação é do GE. A lesão do lateral aconteceu no jogo entre Fluminense e São Paulo, dia 22 de novembro, no Maracanã, pelo Brasileirão. O lateral caiu chorando no campo e precisou ser atendido pelos médicos tricolores. O jogador, dessa forma, iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho e não disputou as últimas rodadas do campeonato. De volta ao Fluminense, apesar da lesão, Samuel Xavier foi inscrito para a disputa do Mundial e viajou para a Arábia Saudita. O lateral já está recuperado da contusão e pode conquistar mais um título expressivo em 2023. O jogador já ganhou 2 cariocas e uma Libertadores pelo clube. Aliás, Samuel Xavier participou diretamente do título da Libertadores de 2023. O lateral atuou como titular durante uma boa parte da campanha e marcou gols decisivos nas oitavas da competição. O jogador, desse modo, chega confiante e renovado na disputa do Mundial de Clubes. Aí o drible que ele deu no Cavani na Libertadores aí. Lateral bom, marcador, tem um drible bom, corre pra caramba e faz o cruzamento e ele vai para a área para finalizar também. Nas últimas rodadas do Brasileirão, Guga atuou como titular e deu conta do recado. No entanto, Fernando Diniz tem uma predileção por Samuel Xavier e deve utilizá-lo na semifinal do Mundial.
O lateral está no clube desde março de 2021 e teve uma sequência positiva de jogos nesta temporada. Aliás, Fluminense entra em campo na próxima segunda-feira, dia 18, contra o Al-Ahly ou o Al-Ittihad, às 15 horas pela semifinal do Mundial de Clubes. A final da competição está marcada para acontecer dia 22 de dezembro. Então sabemos que hoje, hoje dia... Só confirmar aqui, dia 15, porque às vezes a gente até perdido nos dias. Hoje, dia 15, é o jogo lá do Al-Ittihad contra o Al-Ahly, do Egito. Então, o vencedor desse confronto enfrenta o Fluminense dia 18, daqui 3 dias. E o Fluminense passando pega o vencedor do Manchester City lá contra o outro time lá que ainda vai disputar para ver quem que joga contra o Manchester City. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Vou reforçar de novo para vocês se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Então, fique com Deus e até a próxima notícia.